Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles que precisa ser discutido, porque parece estar bem à vista quando a gente fala sobre educação. É algo que já tem algum tempo que é discutido, mas é algo que eu ainda sinto que falta discutir um pouquinho mais, principalmente no território brasileiro. E se não é parte da fronteira desse território atualmente, será muito em breve. A nossa discussão é sobre os desafios e oportunidades da educação personalizada no Brasil. Já ouviu esse termo? Já ouviu esse tema? Dá para você entender um pouquinho do que se trata? No mundo de internet, de redes digitais, de inteligência artificial, de tanto material sendo levantado de dados sobre nós mesmos, esse é um ponto muito utilizado quando a gente pensa em educação. E para nos ajudar na discussão aqui de hoje, tenho sentada à minha destra ela, que é personalizada para todos nós educadores e que está aqui para nos ajudar todos os dias, sempre que tem gravação, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Um dia eu chego lá, Kelly. Eu já falei isso para você. Um dia eu chego lá. E um tema, como você colocou, muito bom da gente discutir, não é? E que dá várias vertentes, se a gente for pensar aí um pouquinho, né, nas palavras. Mas acho que todo educador e toda educadora precisa conhecer um pouquinho, conversar um pouquinho, porque ele abrange aí várias áreas da educação, se a gente for pensar, até pensando aí um pouquinho, né, na educação inclusiva, não é? A gente precisa pensar aí nessa educação personalizada, mas bora lá, porque se eu ficar falando muito aqui, eu não vou dar chance para nossa convidada que, olha, é uma expert nisso. Tenho certeza que vai, olha, clarear aí as nossas mentes e vai nos ajudar a ter ideias lá na nossa escola. Perfeito, perfeito. Como a Regiane já estava adiantando por aqui, nossa convidada hoje integrando esta mesa de alto garbo e elegância é a Ângela Kim, que é graduada em Pedagogia e mestre em Linguística Aplicada, Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC daqui de São Paulo, possui ampla experiência na área educacional, atua como professor no ensino fundamental, no ensino médio, formadora de professores de diversos segmentos, assessora em diferentes instituições, além de coautora do livro didático Gramática, Textos e Contextos. E também trabalha como orientadora pedagógica do ciclo 4, aonde acompanha percursos pedagógicos e socioemocionais dos estudantes, né, da primeira turma de ciclos finais. Ângela, muito bom ter você aqui. Obrigado por topar esse papo. É um papo que eu acho que está em falta quando a gente pensa em educação no Brasil, especialmente de uma maneira abrangente, como a gente tem no podcast, né, que alcança uma galera de todo quanto é canto do país. Então, muito bacana estar aqui trocando essa ideia contigo. Tá pronta pro papo? Tô pronta sim, gente. Agradeço muito pelo convite. Um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto da educação, que é uma coisa que me move mesmo, né, já há muitos anos. Perfeito. Fique conosco porque nós já começamos o papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras, extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. A educação personalizada vem ganhando destaque no Brasil como uma abordagem inovadora para atender às necessidades individuais dos estudantes. Com foco na adaptação de metodologias e conteúdos conforme o perfil de cada estudante, essa estratégia promete transformar o aprendizado, tornando mais eficiente e engajador. Quais são os desafios para a implementação desse modelo no sistema educacional brasileiro? Como escolas, professores, gestores podem aproveitar as oportunidades geradas pela personalização do ensino? E quais são as melhores práticas para garantir que todos os estudantes sejam incluídos nesse novo formato? E hoje estamos aqui para explorar essas questões, né? Vamos lá. Para começar esse papo, Regiane Taveira, sempre você
minha primeira vítima aqui na conversa para a gente tentar entender. Quando foi a primeira vez que você ouviu um pouquinho mais sobre essa ideia, sobre a proposta de você pensar um ensino que seja uma educação personalizada? Keller, eu acho que até num outro episódio a gente comentou, e foi num episódio que a gente falou de inclusão. Quando a gente Uhum. falou de inclusão, começo de 2000, finalzinho dos anos 90, que a gente começou a pensar, né, na verdade, a gente começou a vivenciar um pouco mais, porque já tinha, a questão da adaptação de currículo para os alunos de inclusão. Então, ali no começo de 2000, né, lembrando que Regiane está há 32 anos na rede estadual, né, mais de meio século de idade aí já, enfim, a gente começou a pensar, e na verdade assim, né, a gente não sai da faculdade preparado para isso. Durante a nossa vida profissional, a gente vai fazendo aí formações, né, continuadas para que você, vá se aperfeiçoando um pouco mais. E eu lembro de um curso que eu fiz, acho que foi em 2003, relacionado à questão da inclusão, e que ali eles falavam da adaptação do currículo, Uhum. mas essa adaptação também não era só para que, né, para abrangia a todos, porque é aquela questão, ninguém é igual a ninguém, né? O Keller é diferente da Regiane, que é diferente da Ângela, e a gente tem que pensar nesse ser como um ser individual. Mas nunca esquecer da sua dimensão social, porque tem gente que confunde um pouco, não é? Não é que ele vai aprender, né, de forma individual. Não, não, não. É um plano para ele, no ritmo dele, né, de uma forma que ele seja, educado integralmente, mas que ele tenha que seja respeitado, eu acho que é bem legal a gente falar isso, os seus limites. Porque a gente não Boa. respeita quando a gente monta um planejamento, né, ali na sala homogêneo. A gente não respeita, né? A gente acaba atravessando muitas vezes, não é, as vontades, os processos de ensino e aprendizagem, né? A gente atravessa, a gente só coloca a goela abaixo. E olha que interessante, a gente discute há tanto tempo, né? Acho que Paulo Freire deixou isso bem marcado aí né, nos livros dele, da gente da questão não somos pessoas que têm que só receber. E se nós Uhum. não podemos só receber, então cada um realmente é diferente um do outro. Eu tenho que respeitar, né? Então, quando você me pergunta dessa questão de quando eu ouvi, olha lá, né? Mais de 20 anos, se for pensar. Hoje, óbvio, eu vejo até um pouquinho melhor, falta muito com certeza, mas o quanto a gente continua, em pleno século XXI, não respeitando o sujeito que está lá para aprender, né? Na verdade, esse sujeito, ele é capaz de aprender e de definir algumas coisas na aprendizagem dele. E a gente ainda, pleno, né, 2025, a gente ainda põe goela abaixo. Infelizmente, né, que me matem aí os educadores depois, eu recebo um monte de mensagem, mas é verdade, não é? Dificilmente, e não estou falando que não aconteça, mas dificilmente você vê uma sala onde cada um tem um plano, né, um planejamento de ensino e É aprendizagem para o difícil mesmo. Keller, um para a Ângela, dificilmente, mas também não culpo o professor. Porque a formação inicial continua ainda, né, complicada, faltam muitas coisas, e a contínua em serviço tem que acontecer, mas muitas vezes não acontece. E esse professor acaba ficando realmente um pouquinho atrás do que ele deveria estar, né. Espero que eu tenha te respondido, acho que eu falei até demais, mas, ainda vejo que a gente precisa avançar muito com relação a isso. Perfeito, Renan. Eu gostei bastante da fala, porque assim, a primeira vez que eu ouvi sobre a ideia de um ensino personalizado não foi nem por um professor do Brasil, foi por um amigo meu que é gestor e ele estava participando da gestão de uma instituição educacional nos Estados Unidos,
e eles tinham toda uma série de ferramental para dar um ensino personalizado mesmo para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada estudante que estava lá. E eu lembro que eu achei uma coisa assim fenomenal. Falei, nossa, mas como que vocês fazem isso, né? E aí eu já levanto aqui, antes de eu continuar essa minha fala, eu queria puxar para a Ângela, né, que está aqui como a nossa representante, nossa especialista nesse tema. Ângela, quando eu falo sobre ensino personalizado, quando eu falo sobre ter uma educação que ela seja personalizada, o que que eu estou falando? O que que quer dizer a proposta de ter uma educação personalizada? Isso que você falou, né, Keller, no comecinho sobre aprendizagem, um aprendizado mais eficiente e engajador para todos, né? Acho que isso é uma coisa que, na verdade, os educadores e educadoras perseguem desde sempre, né? Uhum, É, quando a gente fala também, né, sobre inclusão, a Regiane mencionou bastante essa palavra, né, de educação inclusiva e tal. A gente acaba chegando à conclusão de que, na verdade, a inclusão não é para incluir só alguns, é justamente para olhar para o grupo como um todo, né? Então, acho que da mesma forma, fazendo um paralelo, né, na hora que a gente pensa em educação personalizada, eu acho que o que a gente está buscando, na verdade, é que cada estudante, né, se engaje na aprendizagem, que ele tenha a oportunidade de aprender. Acho que sim, em algumas situações pode acontecer isso que você falou, de ter, de repente, um programa, atividade, encaminhamento, que é lá um a um, o individual, né? Mas é o que estou falando aqui do lugar de uma pessoa que está dentro da escola, né? Eu acho que a gente pode pensar, na verdade, em situações que incluam todos os estudantes de uma turma e que, ao mesmo tempo, contemple as especificidades, as perfeito. individualidades de cada um, né? E a gente não precisa ter um planejamento individual separadinho para cada aluno, até porque eu acho que a aprendizagem ela é colaborativa por natureza, né? Essa é a beleza também de você participar de um processo de aprendizagem junto a colegas, né? Essa é a beleza da escola e acho que a importância também. Então, a gente poderia até pensar nessas coisas mais individuais, mas, por outro lado, acho que a gente também pode considerar, por exemplo, metodologias ou propostas que consigam promover participações diferentes por diferentes alunos. E aí, só dando um exemplo, né, os projetos, eles são uma modalidade que permite muito que a gente contemple essa heterogeneidade, a diversidade de estudantes, porque para participar de um projeto a gente pode, por exemplo, propor diferentes tarefas para diferentes estudantes, dependendo das capacidades e das possibilidades de cada um. Então, eu acho que quando a gente fala de educação personalizada, na verdade, a gente precisa também dar alguns passinhos para trás, né? Olhar para um cenário um pouquinho mais amplo e olhar também para coisas que a educação já vem perseguindo há algum tempo, né? Só para a gente também não correr o risco de achar que tudo que a gente fez até agora, então agora surgiu alguma outra coisa que a gente vai tentar fazer, vai propor para os nossos alunos. Acho que a gente precisa, na educação, sempre ir agregando, né, esses conhecimentos, aproveitando as coisas que a gente sabe que dão certo e também aproveitando quando surgem essas novas ideias, assim, na educação, né, que às vezes não são tão novas. Ângela, show de bola essa fala, de verdade, porque quando eu ouvi sobre essa ideia de ensino personalizado, foi por esse amigo que estava num rolê nos Estados Unidos, né? E assim, me pareceu uma coisa muito complexa, porque a proposta da escola em que ele estava era um tempo específico de um professor para um aluno. Então era bem personalizado no sentido de um indivíduo mesmo. Tinha os momentos mais coletivos, mas tinha um momento bem indivíduo. Ele falou assim: é caríssimo, é uma outra proposta. E ele tentou me explicar ali por cima, só que é uma coisa que estava tão distante da realidade de sala de aula estadual, até de escolas particulares que eu tô, que eu só consegui achar legal. E eu falei, mas será que é isso mesmo, né? Então, na hora que você
coloca a sua fala, colocando como uma postura mesmo de agregar e uma postura que abraça também tudo que nós temos feito como professor até esse momento, é algo que já me dá uma tranquilidade bem bacana e que me ajuda a entender um pouco mais. Então, que o que a gente está falando é sobre ter um foco no estudante, né? Que ele é o centro desse processo, entender ele como esse Uhum. foco, ter uma certa flexibilidade para entender o ritmo e o tempo de cada um para esse processo de aprendizagem, é o que eu acho bacana. E quando você fala sobre adaptar a metodologia, também é uma coisa que eu achei bem legal. Porque às vezes pode acontecer, né? Nós, professores, às vezes a gente faz isso. Como muita coisa do nosso ensino ainda é para uma grande massa, para um grande grupo, para uma grande sala, né? No geral, nem sempre aquela metodologia é a melhor forma, foi a forma como nós escolhemos passar, mas nem sempre é a melhor forma que vai agregar aquele conhecimento, facilitar aquele conhecimento. Então, quando a gente tem também a liberdade para modificar metodologia ou para diversificar metodologia, a gente consegue, né, que mais estudantes capturem da sua própria forma parte daquele conteúdo para facilitar. Então, já acho bem bacana nesse ponto. Eu vou voltar com uma questão para você também, Ângela, nesse ponto, que é quais são os desafios que você observa hoje quando a gente pensa em implantar um processo de educação que seja mais personalizado, mais próprio para o estudante? Porque nessa minha fala aqui, eu já coloquei que talvez o tempo do professor seja uma questão, né? Nessa fala, eu Uhum. já coloquei que talvez o tamanho das salas de aula, né? Que a gente tem muitos alunos por sala, talvez seja uma questão. E até a formação, como a Regiane já colocou logo no começo, né? Que às vezes o professor não tem uma formação para lidar. Então, esses são alguns desafios, você observa mais alguns? Esses pontos são desafios mesmo? Como que você vê? Eu trabalho já há muitos anos, né, como formadora de professores, assim, e refletindo mesmo, né, a respeito da capacitação dos professores e tal. Já fiz muitas formações e assessorias, tanto em escolas públicas quanto particulares, né? Então, só antes de entrar nesses desafios, acho bom também a gente relembrar aqui, né? A própria Regiane comentou, né, sobre os professores e tal, que a Uhum. gente, de novo, acho bom olhar para um panorama maior. Então, a gente está falando de coisas que os professores podem fazer, mas a gente também precisa lembrar que a educação não é feita só pelos professores dentro da sala de aula, tem toda uma É equipe verdade. gestora, tem todo um sistema, tem as famílias, né? Então, só para dizer isso, porque eu, como professora, sei o quanto que a gente também vai ficando angustiado, porque a gente quer resolver as coisas, a gente quer fazer o nosso melhor, né? Eu acho que, se por um lado a tecnologia pode ajudar bastante no sentido de oferecer uma educação mais personalizada, eu penso que, por outro lado, assim, o que vai ser decisivo na hora de oferecer essa educação personalizada é a qualidade dos professores mesmo, né? E quando a gente fala de desafios, eu acho que o primeiro desafio, assim, que os professores e professoras precisam dar conta é o conhecimento sobre uma coisa que parece muito básica, assim, mas ela realmente é central e acho que é definidora mesmo da prática dos professores, né? Que é ter o conhecimento a respeito do objeto de conhecimento, então, do que os professores estão ensinando, né? Se a gente for pensar, acho que principalmente, talvez, né, nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, isso normalmente está bem garantido. Para os professores, professoras que normalmente são professoras, né? Polivalentes dos anos iniciais do ensino fundamental, elas não vão ter esse conhecimento especializado, né, nas áreas do conhecimento, mas enfim, para anos iniciais é suficiente. Então, um seria esse conhecimento sobre o objeto, o que eu estou ensinando. O outro é o conhecimento sobre como os alunos aprendem, os alunos e alunas aprendem. E pode parecer um pouco surpreendente falar disso, porque a gente está falando, afinal de contas, de dar aula, né? De ser educador e educadora, mas esse conhecimento não é um conhecimento que está tão disponível por aí, e o que eu vejo é que muitas vezes falta mesmo, a gente entender como é que a pessoa, por exemplo, se torna uma boa leitora, né? Muitas Verdade. vezes a gente vê como um professor ou professora encaminha uma aula de leitura e aquela aula revela muito para a gente a respeito da concepção dela de como os alunos aprendem, né? Porque se esse professor ou professora achar que, pela repetição, se o estudante ler muito ou se ele souber ler em voz alta de maneira fluente,
ele vai ser um leitor competente, é isso que ele vai propor, né? Então, como os alunos aprendem e também, consequentemente, como que eu vou ensinar. Eu estou olhando aqui para uma imagem, um desenho que eu fiz aqui de um triângulo, porque isso tem a ver com um conceito que a gente chama de triângulo didático, né? Foi criado por um teórico da didática da matemática, que é o Brousseau, e é uma coisa muito básica. Isso não é suficiente para explicar todo o processo educativo, mas é central. Eu acho que se a gente, né, investisse numa formação, que professores e professoras tivessem bastante conhecimento a respeito disso, acho que metade dos nossos problemas estaria resolvido, porque na hora de pensar em educação personalizada, o que que o professor precisa fazer? Conhecer o que o aluno sabe, conhecer o estudante, fazer uma avaliação diagnóstica, né? E a partir daí, então, fazer um plano, né, de qual que é o caminho que esse aluno vai seguir, qual que precisa ser o próximo passo, para que ele consiga oferecer um desafio que não seja nem inalcançável, e nem alguma coisa que é muito fácil para aquele estudante, para que ele sempre possa avançar, e aí sim oferecer desafios adequados para esses diferentes grupos de aluno que provavelmente ele vai ter na sala dele, né? Então, eu começaria por aí, pelo básico mesmo, né? Mas é um básico que acho que é um aprendizado para a vida toda, sabe? E colocando o professor no centro, né? A gente fala de o estudante, o aluno no centro, mas para que o aluno esteja no centro do processo, esse professor precisa estar muito bem capacitado, muito bem formado, né? Perfeito. Anterior ao processo de dar aula, você tem o processo da formação, né? Tem razão. Anterior ao processo de aplicar as metodologias, você tem o processo do professor tomar conhecimento, né? Inclusive do seu papel. Muito bom de reflexão mesmo. Porque é um ponto que me parece essencial. E tem também uma coisa que eu vou te falar, e vou puxar a Regiane para esse papo. Porque muitas vezes eu vejo que tem tanta coisa boa que é produzida pelas professoras nos anos iniciais, um acompanhamento tão bacana, um acompanhamento realmente tão legal, apesar de não ser específico do conteúdo, ele reflete muito sobre o desenvolvimento do próprio estudante, as dificuldades que estão presentes, e alguma coisa acontece, né, que parece que a gente perde isso quando tá chegando Se nos anos quebra. finais, quando tá chegando no ensino médio, me parece que se perde um pouco. Quando tem uma vantagem, como eu já tive algumas vezes, de estar lecionando para os anos finais e aí estende para mim para o ensino médio, meio que fica sensível, né, às capacidades dos estudantes, você esteve junto, você acompanhou. É. Não foi com uma metodologia específica, mas foi por estar ali junto, por entender quais são os desafios, né, por ter acompanhado. Mas me falta um pouco essa documentação também. Faz sentido, Rê? A gente acaba perdendo essa documentação? É um problema a gente perder isso? Como que você vê? Olha, eu como sou uma, né, anos iniciais, nesses 30 e poucos anos, a gente tem todo um cuidado de registro, não é? Porque cada criança a gente já olha como única mesmo, como pessoa, né? E aí a gente até manda esses registros, né? Quando há ali a transição deles para os anos finais. Óbvio que há professores, há coordenadores que vão ler, que vão ter o cuidado de olhar para esses documentos, mas a gente sabe que nem sempre acontece. Porque, né, a gente recebe da educação infantil, vem registros, aí você faz registros ali do primeiro ano ao quinto, então aquela criança tem uma vida, né? Todinha ali, os desafios que ela tem, né? O que falta, enfim, né, o que a gente acredita que alcançou. E aí, quando vai para os anos finais, realmente, às vezes não tem esse olhar. Por quê? Né? E até entendo. O professor pega lá uma sala, vai língua portuguesa. Ele não tem uma sala, tem 7, Uhum. 8, 9. Como é que eu vou olhar para o registro do Keller? Né? Deveria, mas não é fácil. Quando a gente olha para a realidade, você sabe que não é tão simples assim. E aí, infelizmente, esse histórico, que eu falo que é um histórico mesmo que a gente tem daquela criança, não é? Porque você vê, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes também. Às vezes você tem uma criança que você sabe que precisa passar por um especialista, ter um laudo, mas isso, gente, na rede pública demora muito tempo, não é? Uhum. Eu tenho aluno que a gente pediu no primeiro e conseguiu lá no quinto. Eu tenho aluno que saiu da escola e que a gente não conseguiu, né, terminar toda a investigação que a gente queria junto aos especialistas.
Aí, se o professor olha para o que está escrito ali nos anos finais, ele já vai ter mais ou menos, né? Então, o Keller não está aprendendo. Nossa, mas desde o primeiro ano a professora já fazia o registro, já tinha as especificidades daquela criança ali detalhada. Então, isso seria, né, o suprassumo da educação, se realmente, né, a gente conseguisse. Não falo que é impossível, porque a gente, em alguns momentos, em determinadas escolas que eu trabalhei, a gente conseguiu ter essa parceria de uma escola com a outra, mas não é fácil. Então, realmente, Kelly, acaba se perdendo. O que é triste, porque não é que é visto como um número, mas é que são muitas crianças, muitos adolescentes. Infelizmente, dificilmente o professor consegue olhar e falar: puxa, o Keller é assim desde o primeiro ano. Difícil. É uma Eu coisa diria que eu que acho que é essa é bem uma das complicado. barreiras, né? É. Assim, acho que essa é uma das barreiras também. Eu acho que ela é incontornável, mas é importante reconhecer, né, nessa passagem dos anos iniciais para os finais. Nos anos iniciais, a professora vai ter um grupo de estudantes, ela vai acompanhar esses estudantes durante o tempo todo, né? Ela dá aula de várias matérias para essa turma. E aí, quando a gente vai para os anos finais do ensino fundamental, cada professor vai dar poucas aulas, mas para várias poucas aulas assim, né? Para várias turmas, a mesma aula para várias turmas. Então, essa realmente é uma barreira. A gente não tem como implodir o sistema, né? Os conhecimentos vão se tornando muito mais específicos, sofisticados, então a gente precisa dos professores especialistas. E aí Uhum. eu acho que a importância de novo, do conhecimento, né? De ter um ambiente dentro da escola de muita troca para que os professores avancem juntos nesse processo de avaliação, né? E aí, quando a gente fala de avaliação, é uma avaliação que está a favor da aprendizagem e é uma avaliação que ela não se separa da aprendizagem, não é só uma avaliação certificativa de atestar se o aluno aprendeu ou não, mas são situações de avaliação que vão ajudar o professor a ver em que ponto que o aluno está e o próprio aluno entender, né, onde que ele está e que caminhos que precisam ser seguidos a partir dali. Perfeito. E novamente, por isso que é importante ter uma formação para você entender, né, quais são esses parâmetros. Uma coisa que você me lembrou agora também, Ângela, e a Regiane também me lembrou um pouquinho na fala dela, foi que, por exemplo, eu trabalho na instituições privadas de ensino aqui na cidade que eu moro e também trabalho no estado. O estado de São Paulo, ele está utilizando uma série de aplicativos, né, uma série de plataformas que auxiliam bastante. Algumas são bem complexas também, algumas a gente ainda está entendendo como é que usa. Mas uma das coisas legais que eu encontrei foi que em algumas dessas plataformas, enquanto o aluno está resolvendo as questões, por exemplo, ela está gerando uma série de dados a respeito que dificuldades que ele está tendo, o que ele está observando como uma questão. Então tem alguns dados ali que ajudam muito o professor também, se a gente souber utilizá-los, né? Às vezes falta um pouquinho de informação para a gente usar melhor. Mas isso me faz pensar um pouco, como que essas novas tecnologias elas podem ajudar para contribuir mesmo para esse modelo de ensino, até desonerando em uma certa instância algumas dessas necessidades do professor de ficar avaliando uma grande quantidade de estudantes, né? É lógico, professor, você é insubstituível, tá? Tem que passar pelo seu nome em um momento, tem que passar pela sua mão, tem que ter o seu olhar humano nisso também, né? Nem sempre a gente pode confiar, né, totalmente nessa tecnologia, até porque precisa desse olhar seu. Mas como você vê essas tecnologias que ajudam às vezes a falar, olha, esse estudante aqui, ele está com dificuldade na habilidade tal, né? Esse de Uhum. estudante, ele está demonstrando que nessa competência X, talvez ele precise desenvolver mais. Essas tecnologias têm um papel nesse processo de ensino, e qual seria esse papel? Eu acredito que sim, acredito que tem um papel bastante importante, porque elas vão abrir possibilidades para a gente, né? E eu vejo também a tecnologia dentro da escola não apenas como um instrumental, né? Como algo que vai servir como instrumento, enfim, para o aluno realizar uma determinada atividade e tal, mas eu acho que até como conteúdo mesmo, né? Boa. Algo que os estudantes precisam refletir, e que eles precisam entender também como que essas tecnologias funcionam para que eles possam, inclusive, ser menos ingênuos, né?
na hora de entregar os seus dados, por exemplo, ou de utilizar uma determinada ferramenta, ou quando eles estão interagindo nas redes sociais, enfim, né? Então, para entender mesmo uma conjuntura maior. E aí, o que que eu penso? De novo, realmente entra o conhecimento do professor ou da professora para que ele possa escolher, porque nem tudo, se a gente for pensar, por exemplo, num formulário, né? Então, você elabora um formulário e aí você coloca para os estudantes responderem o formulário, e esses formulários, eles geram, né, um resumo das respostas, planilhas, gráficos, né? Se você entra, por exemplo, com uma rubrica para avaliar um texto que o aluno produz, isso também vai te facilitar muito a vida, né? Mas cabe ao professor escolher, né, se ele vai utilizar a tecnologia em determinada situação, porque provavelmente em outras situações a tecnologia não vai ser o suficiente, né, para eu avaliar o conhecimento do aluno, por exemplo. Certamente a gente vai encontrar conteúdos lá, habilidades, enfim, que não são possíveis de ser avaliadas através do uso da Sim. tecnologia, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um gênero oral, que é o debate, como que eu vou usar a tecnologia para avaliar a aprendizagem do aluno? Então, eu acho que a gente precisa, assim, incorporar, né, na medida do possível, se a escola tiver essas condições, mas a gente, de novo, precisa do conhecimento do professor para que ele possa fazer essas escolhas e utilizar de maneira interessante, né? De maneira eficiente essa tecnologia, mas também que o professor possa ajudar os alunos a terem essa formação crítica mesmo, consciente e crítica no uso da tecnologia, né? Perfeito, perfeito. E realmente é uma questão que ela está intrínseca à discussão sobre tecnologia no geral, né? Para a gente entender qual que é a nossa relação com ela, inclusive os professores mesmo. Acho que é muito importante. E também o que fazer com esses dados, né? Porque às vezes a gente está tão inundado de dados também que a gente olha para eles e fala, e aí? E agora, né? O que que eu faço com esses dados? Realmente é um ponto que é muito importante, tanto para os estudantes entenderem, quanto nós, professores, né? Oi, Rê. Com certeza. Foi. Então, a gente tem que ter esse olhar. Aliás, aí a gente volta na parte da formação do professor, que você coloca muito bem a questão de que a gente hoje tem várias plataformas ali, o quanto que é importante a gestão nesse momento auxiliar esse professor. Porque Sim, muitos, né, não sabia, a maioria, né, tiveram aí uma grande dificuldade e a equipe gestora tem que entrar com formação, contribuir. Ó, como é que você vai, né? Nos anos iniciais, eu tenho apenas duas, né? Eu tenho lá o Elefante Letrado e o Matfic. Aliás, que eu acho espetacular, não tem como não tirar o chapéu. Matfic é de matemática, não é? E você tem mesmo ali, o professor seleciona, né, para aquele ano série, só que você consegue pegar outras habilidades que aquele aluno ainda não desenvolveu e ir colocando atividades para ele ir muito legal. chegando no ponto daquele ano, né, que ele está. Então, e cabe ao professor, tá vendo? Não tem como ficar sem o professor. É o professor que vai selecionar ali as habilidades, né, a atividade relacionada àquela habilidade. Então, a importância da equipe também olhar e falar: o Keller precisa de ajuda em tal coisa. A gente percebeu que o Keller, né, não está conseguindo. E não como é que fala? E não pode ter vergonha nenhuma, porque nós todos fomos aprendendo a lidar com elas, né? Então a gente precisa muito ajudar aí os professores nesse momento. E É a gente bacana. também não dá para achar que tem uma questão também que é assim, diversificar, né? As estratégias que você usa, os encaminhamentos, porque se a gente achasse que os estudantes fazendo essas atividades individuais, mediados pela tecnologia, fosse resolver todos os nossos Tudo. problemas, né? Durante a pandemia, todo mundo teria Uhum. aprendido tudo o que É precisava verdade. aprender e ali foi um laboratório mesmo que evidenciou para a gente o quanto que a interação é central, né? A gente precisa dessa interação, a gente aprende Muito. com os outros colegas da nossa idade, né? Os que sabem mais, os que sabem menos, os que sabem parecido. Então, acho que isso é outra coisa importante de lembrar. É, perfeito, perfeito. Só queria posicionar também algumas coisas que dos benefícios, então, que a gente levantou aqui,
esse engajamento, foi uma coisa que você puxou bem no começo também, Ângela, que foi ter desafio, né? Porque às vezes você tem uma proposta para a sala e, né, é muito simples, talvez, para um estudante, ou muito difícil, e a desistência ela vem tanto se algo for muito difícil quanto se algo for muito fácil, né? Então Uhum. você ter esse ajuste fino para ter um engajamento de interesse, um aumento de motivação, ela é bem legal. A ideia do respeito à diferença, né? Entendendo as dificuldades, as particularidades, entender que é normal, faz parte do processo, é bacana também. E também tem uma coisa dessa. É uma preparação para o futuro, de certa forma, porque autogestão, criatividade, pensamento crítico, as relações também são importantes e parecem ser muito valorizadas quando a gente pensa sobre uma educação que ela tem esse viés de uma personalização de trabalho, né? A minha questão agora é que me parece muito bacana e não me parece distante dos professores fazerem. Não me parece distante. Porque, como eu disse, né, eu tinha ouvido falar sobre desse meu colega que eu falei, gente, maravilhoso, não vai acontecer. Que era um colega que o sistema de ensino deles tem os momentos em coletivo, de sala, mas metade, mais ou menos, um pouquinho a mais, talvez, os momentos de aula era um aluno e um professor. Então, lá nos Estados Unidos, num lugar específico, Chicago, que é onde esse amigo meu trabalhava. E aí eu ficava legal, muito bacana, mas não tá na minha realidade. Só que conversando aqui com você, Ângela, conversando com a Regiane, a gente vê que não é isso exatamente. Você tem uma outra postura, você tem uma forma de lidar, você tem muitas coisas que permitem que, numa instituição de ensino, sistema educacional tradicional, você tenha essa postura que é uma valorização dessa personalização, dessa adaptação para o estudante, né? Então, que estratégia você acha que dá para a gente adotar para capacitar nossos professores e nossos gestores para isso que é quase uma transformação, né? Porque não chega a ser uma proposta 100% nova, né, de ensino, mas ela é uma organização daquilo que a gente já tem, com um viés, um viés pro aluno, pro professor, uma postura um pouco diferenciada. Não sei se estou conseguindo me expressar da maneira correta, mas que quais são as estratégias que a gente pode ter para poder trabalhar, para caminhar no sentido de ter uma educação que seja um pouco mais personalizada para o estudante? Uhum. Tem um princípio, né, que é um princípio da educação mesmo, e aí a gente pode pensar nesse princípio assim para qualquer situação de aprendizagem, seja com crianças, com adolescentes, com adultos, que é justamente conhecer a pessoa que está lá para aprender, né? E oferecer desafios, atividades que enganchem, vamos dizer assim, Uhum, né, nos conhecimentos prévios da pessoa aprendente. Isso vale para a formação de professores também. E eu acredito, né, pelas experiências que eu tive com formação, com assessoria, que a gente sempre precisa olhar para as pessoas que estão naquele lugar, porque são pessoas de contextos diferentes, com experiências diferentes, com diferentes concepções de ensino, né? Às vezes tem especificidades de um determinado local, do território, então quem chega para trabalhar com formação ou mesmo, sei lá, o coordenador pedagógico, coordenadora pedagógica, né, que também trabalham com a formação de seus professores, eu acho que é sempre olhar para o grupo que está lá, né? Muito dificilmente, claro que tem algumas situações que você chega para dar uma palestra, alguma coisa assim, né? Você oferece um curso e você tem alguma coisa meio pronta, mas para você fazer formação de professores e conseguir transformar mesmo a prática, né? Modificar a prática, eu acho que é muito importante você chegar no lugar com ideias do que você gostaria que os professores, enfim, aprendessem, discutissem, refletissem, mas sempre assim, dependendo do que você vai encontrar no local. Então, acho que essa é uma dica de ouro e tem muitas estratégias formativas para trabalhar de maneira muito articulada com a prática dos professores, né? Então, por exemplo, fazer um planejamento de uma aula junto com o professor, ou o professor faz o planejamento e aí o formador analisa aquele planejamento, conversa com ele, faz ajustes, o professor dá a aula, vamos analisar como é que foi essa aula, os alunos responderam bem ou não, o professor propôs que eles fizessem anotações de aula, como é que foram essas anotações? Ninguém anotou nada, por que será? Será que tem alguma coisa no encaminhamento? Então, acho que precisa ser sempre muito casado com a prática, né? Para que os professores também possam enxergar isso. Senão a gente chega com uma teoria
e acha que os professores vão pegar aquela teoria lá e, então tudo bem, então vou trazer aqui para minha sala de aula e vou fazer assim, mas na verdade eu acho que a gente precisa caminhar de mãos dadas mesmo com os professores, né, para também entrar na sala de aula e ajudar os professores a colocarem em prática esses conhecimentos. Bom, me parece também que essa personalização também está na relação com o professor, né? Tem um processo em que ele vai estar. Sim, Muito verdade. bom, muito bom essa postura. Continue conosco, porque nós já voltamos. Descubra o sistema de ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O sistema de ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura. Todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de ensino Brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Gostei bastante da proposta, mas tem um ponto que me parece no horizonte, assim, que me parece que vai ser muito valorizado quando eu penso sobre uma educação que tenha esse viés de personalidade, de personalizado, que é quando eu penso sobre a questão da inclusão. Porque quando a gente fala sobre inclusão, o ideal, né, é que a gente consiga dar a base, dar a qualidade de ensino, independente das dificuldades, dos avanços ou do ponto da educação em que o estudante está. Então, muitas vezes a inclusão passa por uma prova adaptada, muitas vezes a inclusão passa por garantir uma voz para a pessoa que não tem, muitas vezes a inclusão passa por uma forma específica de explicar que vai alcançar, uma forma específica de apontar, de adaptar a questão que você está lidando. Na escola particular que eu trabalho, por exemplo, nós temos algumas provas e atividades que são adaptadas com orientação de uma orientadora pedagógica que fala, olha, usa caixa alta porque esse estudante tem uma dificuldade de visão, utiliza tal fonte, tal numeração que facilita. Então tem um viés que ela é uma personalização quase do material mesmo daquilo que está sendo utilizado, né? Quando eu penso sobre a inclusão dentro de uma educação personalizada, me parece que nesse modelo educacional, nessa postura que a gente está discutindo aqui, dá para mim garantir isso como um norte não só para o estudante que realmente precisa no sentido de urgência, mas até para outros também. Faz sentido a relação entre equidade e inclusão e a educação personalizada? Essa é a minha pergunta, Ângela. Eu acho que faz todo sentido, né? No limite, eu acho que essas duas ideias acabam se encontrando mesmo, né? Porque quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de trazer para o grupo, né, Uhum, estudantes que podem ter alguma deficiência, por exemplo, né, mas que eles estejam incluídos nesse grupo, né? uhum. Então, que eles possam estar junto com esse grupo em situações de aprendizagem, em outras eles podem fazer propostas diferenciadas, né? Mas a ideia é que eles estejam junto desse grupo maior. Eu acho que faz bastante sentido fazer encontrar essas duas ideias da educação personalizada e da inclusão. Acho que você fez realmente essa leitura correta, Keller, de que se a gente for seguir todos os princípios que a gente discutiu até agora, né, do professor fazer uma avaliação contínua, saber, né, então fazer uma avaliação diagnóstica, seguir acompanhando a aprendizagem dos alunos, ele vai, a partir dessa avaliação, ter mais condições de oferecer, então, desafios adequados para os diferentes estudantes, né? Acho que aí tem um desafio que também está na minha cabeça, assim, desde o começo da nossa conversa,
que é a questão do currículo e do material pedagógico, né? Porque outra coisa que é muito frequente entre professores e professoras é essa pressão de dar conta do currículo, de dar os conteúdos, né? Essa aflição mesmo, por causa de um compromisso que esses professores e professoras têm, né, com o ensino, com ensinar tudo que é importante para os estudantes, né? Então tem essa questão do currículo que eu acho que é um desafio grande, e quando a gente recebe um estudante que é um caso de inclusão, por exemplo, aí a gente vai se deparar realmente com esse currículo, a gente precisa tomar essas decisões. Então acho que outro fator que é muito importante, né, para dar conta dessa educação personalizada ou da inclusão, é que os professores cada vez mais dominem, se apropriem, sejam donos do currículo, né? Então, que eles realmente conheçam, que eles saibam quais são as aprendizagens imprescindíveis e negociáveis em cada etapa da escolaridade, para que eles possam decidir também, né? De repente, chega um estudante que precisa voltar bastante atrás em determinados conteúdos, então o professor precisa tomar essa decisão. E para isso ele precisa ter esse domínio do currículo, né? Então acho que isso é uma questão. E a outra questão também é a de material pedagógico, porque no final das contas o que o professor tem que fazer? Entrar na sala de aula e dar a aula dele. Então, se você for pensar, né, numa turma que eu preciso dar conta de necessidades muito diferentes entre si, né? Pensa no o professor nessa situação, ele precisa entrar naquela sala e oferecer atividades para todos os alunos. Então, essa questão do material pedagógico, eu acho que é outra questão importante também, porque é muito pé no chão, assim, da sala de aula, né? Qual é a atividade que eu vou dar para os alunos? E se a gente conseguir ter um bom repertório, assim, uma boa coleção de atividades ou de sequências, né, que podem ser dadas considerando diferentes necessidades dos alunos, isso vai ajudar muito o professor também, porque o trabalho dele vai ser olhar para os estudantes, mapear, diagnosticar, e aí ele vai saber dizer, bom, esse estudante precisa trabalhar mais determinado conteúdo. Já tem uma sequência para isso, então vou trabalhar com essa daqui. Perfeito, perfeito. Auxilia bastante quando a gente pensa num bom material para acompanhar, sim, né? Importantíssimo. Regiane, o que você tá achando desse papo? Importantíssimo, né? Quando você tem ali, né? Você tem necessidades únicas, não é? Você olha para cada sujeito, eu não tenho a mesma necessidade que você, nem que a da Ângela. Se eu tenho sequências boas, já organizadas, eu não preciso nem fazer com que esse aluno não participe daquele momento que eu estou trabalhando com todo mundo um determinado conteúdo. Até porque eu vejo muito hoje a questão de eu não quero fazer essa atividade, porque essa atividade os outros não estão fazendo essa. Eles têm eles são críticos, né. Antes era mais Sim. fácil você, lá nos anos iniciais, você pegar uma atividade e falar: "Não, eu vou dar para o João essa daqui, porque o João está precisando", e ele quer participar da aula com todo mundo, então não adianta, você não consegue fazer Certeza. isto naquele período que ele está. Então vai ter que pegar um momento de você trabalhar com aquela criança, né, aquele desafio que ele ainda tem no processo de ensino e aprendizagem dele, mas nunca isso eu tenho aprendido mesmo, nunca na frente dos outros. É muito interessante como eles não querem fazer alguma coisa, mas não, isso aqui é para você, porque você está com uma dificuldade na habilidade tal, né, enfim, lá você separa a atividade. Eles não querem. Eu falo, antes eles eram, né, passivos, ainda bem hoje são ativos. Não quer, eles querem, né, no momento que você, até a gente comenta isso muito lá, né, de você, no momento que ele está sozinho, você trabalhar aquela habilidade que ele está com dificuldade. Inclusive os alunos de inclusão. Falando mesmo de quem é diagnosticado com TEA, né, eu vejo a participação dos alunos na aula, e aí depois a atividade que ele precisa à parte. E aí, por Perfeito. quê? Porque eles querem participar e têm todo o direito e devem participar, né. Olha Sim. como a gente tem que ter até esse cuidado, né, quando você pensa em algo específico, né, para aquele aluno que você já fez um diagnóstico e ele está precisando reforçar determinada habilidade. Nunca no momento que eles estão trabalhando com a sala toda, não dá certo.
Não, é muito bacana, porque o que a gente está falando aqui é sobre tornar o ensino, o processo de ensino, a vivência da sala de aula, inclusive, mais interessante para o estudante que está ali, mais interessante para o professor que está trabalhando, porque é muito mais gostoso você fazer o seu trabalho percebendo que você está chegando, né, que você está alcançando, percebendo que está funcionando ali presente. Então a proposta é uma proposta muito legal, uma proposta muito bacana. Já está chegando aqui os nossos horários finais para hoje, nossos momentos finais. Eu queria agradecer muito sobre essa discussão, porque ela me trouxe muita coisa para pensar, inclusive, e eu não vejo como algo distante da realidade nós trabalharmos e construirmos posturas que têm essa ideia de uma educação mais personalizada para os estudantes. Inclusive, eu acho que muitos professores já fazem nas limitações que possuem, né, na formação que possuiu, já tem algumas coisas, porque a realidade ela urge, né? Se surge uma situação, a gente se adapta para ela, faz parte da função de ser professor. Só que eu garanto que vai ser muito mais legal se a gente tiver uma informação, uma formação, uma discussão sobre. Então é provável que você, meu querido professor, minha querida professora que está acompanhando agora, pense assim, ué, mas eu já adapto tal coisa, mas eu já olho o meu texto, a minha lição, e eu já penso, olha, até aqui vai para tal, até aqui vai para tal, fulano de tal vai fazer a resposta da um 2 e 3 fulano de tal 1, 2, 3 e 4 fulano de tal a 1 e a 2, né? Acho que às vezes você já consegue fazer um pouco dessa posição. Mas, de novo, uma coisa é a gente fazer pela necessidade que urge. A outra é a gente fazer porque a gente recebeu uma formação, buscou entender, compreendeu como fazer, né? Então é sempre importante a gente tentar entender um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais. Mas já está dando os nossos momentos finais. Quero muito ter uma nova discussão, uma nova proposta sobre como a gente pode lidar, talvez atividades, imaginar como adaptar também. Talvez ter um segundo momento dessa conversa. Então já fica aqui a proposta, Ângelo, para você voltar aqui para conversar com a gente um pouquinho mais. E antes de encerrar esse programa, nós temos 3 perguntinhas que são muito importantes e que elas que fecham esse processo como um todo. A primeira delas é: se você gostou do programa, o que você achou desse papo, se tem alguma coisa a acrescentar. A segunda é: onde eu acho mais sobre você? Como eu sei mais sobre a Ângela, sobre a Regiane, sobre o Keller, onde trabalha, tem alguma forma de contato? Como eu faço para saber mais, para acompanhar o seu trabalho? E terceiro, uma indicação, um pedacinho seu para ficar junto conosco até o próximo programa. E para dar tempo da nossa convidada pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas para você. O que você achou desse programa? Você gostou do nosso papo? Segundo, onde eu acho Regiane? E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Bora lá, se eu gostei. 3 folhas de anotação. Geralmente, Ângela dá 1h30, 2, olha lá. Hoje eu escrevi muito, eu gostei demais. Aliás, a gente começa a pensar o tempo inteiro, não é, durante aqui as nossas reflexões, durante o episódio, eu fiquei pensando, né, quem é aquele sujeito que está lá na escola, né, na nossa frente? Quem são, né, aquelas crianças, aqueles adolescentes? Quem de verdade eles são, né? Quando a gente começa a pensar dessa forma, já tem uma mudança, né? A chavinha já vira, porque a gente precisa olhar como pessoas, como seres humanos, que não são iguais, que não precisam ser iguais, mas que a gente tem que ter todo um cuidado na hora que a gente está lá trabalhando com eles, não é? Porque de verdade a gente precisa ser o adulto da situação, né? E isso não é fácil, não é, né? Quando a gente começa a pensar em tudo que a gente precisa fazer para que esse ser humano realmente consiga desenvolver todo o potencial que ele tem, isso é fácil, gente? Não, isso é bem difícil, não é? E a gente pensando na realidade do professor Keller, que a gente colocou aqui né, já durante o programa, professores que passam aí por 7, 8 salas num dia, isso no período da manhã, e aí vai para a tarde, para a noite. Então a gente precisa realmente repensar algumas coisas e contribuir muito no trabalho do professor, falando da gestão, né, lá na escola. E eu tô aqui no Arco 43, tô no Instagram, tô lá no chão da fábrica, onde tudo isso aí precisa acontecer. Eu falo que é a mágica que precisa acontecer. E durante, né, e fiquei pensando aqui, eu ia falar uma frase, mas sabe do que eu lembrei? Me Eu lembrei conta. de um filme. Durante Escritores da Liberdade.
Eu Ah, acho que aquela ótimo. professora, ela consegue olhar de uma forma bem singular para cada aluno e aluno que ela tem ali na sala. Quem não assistiu, assista. É antigo, sim, mas é muito bom, né? Porque ela olha para o potencial de cada um e ela tenta fazer o melhor, mesmo nunca tendo, né? Ela nunca tinha estado numa sala de aula. Ela vai estudar, ela vai aprender durante o processo e ela consegue se sair muito bem. E é isso, a gente vai tentando melhorar a cada dia e tentando fazer o melhor, e a gente com certeza consegue alcançar. Em alguns momentos, não é em todos, viu? Não fiquem tristes se não, né, se não alcançarem aquilo que vocês almejaram, porque não é fácil. Obrigada, amei, foi muito bom. Muito bom, Rei. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sensibilidade. Valeu por estar aqui comigo, viu? Agradeço Obrigada demais. eu. Ângela, chegou a sua vez então de responder as 3 perguntinhas. Primeiro, o que você achou do papo? Se tem algo mais a acrescentar. Segunda, como eu acho a Ângela, onde eu encontro a Ângela, como eu sei sobre o trabalho de Ângela. E terceiro, um pedacinho seu, que pode ser uma indicação, uma frase, um filme, uma receita, uma música, algo que seja seu para todos nós. Boa. Bom, gente, eu adorei a conversa, né? Acho que a gente que é educador, se chamar a gente para falar sobre educação, a gente é capaz de ficar horas, né, conversando. Acho que foi um papo super interessante, muito bacana também estar conversando, né, com pessoas que estão atuando em diferentes segmentos, diferentes âmbitos da educação, né? Acho sempre bom conversar com pessoas que estão lá atuando na educação pública. Então foi demais, sempre faz a gente refletir também sobre o nosso próprio trabalho. Gostei demais, agradeço pelo convite de vocês. Eu sou uma pessoa um pouco escondida, assim, nas redes sociais, né? Mas eu vou deixar indicado aqui o meu LinkedIn, que é Ângela Kim Arahata. Tem um outro sobrenome aí que eu normalmente não coloco porque me dificulta a vida, eu tenho que soletrar. Mas eu estou lá no LinkedIn e queria indicar para vocês também o Instagram da escola onde eu sou orientadora pedagógica atualmente, que é o Espaço ECOA, ECOA com K. É uma escola, apesar de a gente não ter falado sobre ela, mas é uma escola que faz opção por turmas multietárias. Então, eu brinco que é inclusão na veia, né? Essa opção por Da turmas hora. multietárias, um projeto muito interessante e muito potente também, tem tudo a ver com essa nossa conversa que a gente fez hoje. Então, também dá para conhecer indiretamente, né, um pouco do meu trabalho através do site e do Instagram. Aí, com relação à indicação, como a gente falou sobre formação de professores, eu lembrei de um livro. É um livrinho porque ele é um livro pequeno, assim, ele é pequenininho no tamanho e ele é um livro curtinho também, do Eduardo Galeano, que se chama O Livro dos Abraços. E lá tem textos de diferentes gêneros, assim. É um livro que é até difícil de catalogar na biblioteca porque não dá para dizer que é crônica, que é poema, enfim. Mas tem alguns textos muito bacanas e alguns deles eu costumo usar nas situações de formação, porque acho que são metáforas muito interessantes, assim, que representam o processo educativo mesmo. Então, queria deixar essa indicação, o livro dos abraços, do Eduardo Galeano. Perfeito, Ângela. Muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por estar esclarecendo, explicando e dividindo a tua experiência tão vasta, né, em lidar com a inclusão, em lidar com as diferentes pessoas que têm, em falar um pouco mais sobre formação de professor, que é algo que é muito, muito caro para a gente aqui no Arco, que é muito bom ter alguém do seu gabarito com a sua experiência conversando conosco. Agradeço muito, viu? Eu que Obrigado. agradeço. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu gostei muito do tema, porque é um daqueles temas que me faltava alguém para me explicar os detalhes. Sabe aquelas coisas que você pega de sopetão na vida, assim, por cima, e você eu falo, ok, vou guardar isso aqui para me entender em algum momento. E eu tive aqui uma chance maravilhosa de conversar um pouco mais sobre, entender um pouco mais sobre essa postura que realmente me toca muito, eu acho muito importante. Ainda mais porque na escola estadual em que eu trabalho, eu sinto muito que eu tenho uma dificuldade grande em conseguir acessar os diferentes níveis de aprendizagem, os diferentes momentos de aprendizagem que todos os estudantes estão. Então, a partir do ponto de vista do que a gente conversou aqui, tem coisas na minha realidade de ensino que eu gostaria de adaptar, gostaria de lidar um pouco melhor, né?
Então, para mim, pessoalmente, como professor, foi algo que foi muito importante. Agradeço muito por isso. Então, é um papo que eu acho que é muito legal. Inclusive, professor, professora que está acompanhando a gente, divulgue. Ouve esse programa, manda para os colegas, pensa nas dificuldades, pensa na sua realidade. Acho que vale muito a pena. Quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller em alguns lugares, @Kobe Keller, K-O-B Keller lá no Instagram. No Instagram tá meio parado, que eu tô correndo, trabalhando bastante, mas daqui a pouco voltam uns videozinhos sobre filosofia, discutindo o dia a dia, falando um pouquinho de sociologia e por aí vai. Essa é a ideia. História, de vez em quando também, é algo que eu gosto muito e também me encontra aqui no Arco 43 e lá no YouTube da Editora do Brasil, com diversas lives que nós fizemos, estamos falando ainda sobre o PNLD, então vale muito a pena. Um outro ponto, que é a minha indicação aqui, eu quero indicar muito o professor que está acompanhando a gente, eu não sei em que momento, né, que da escolha dos materiais do PNLD de 2026 que vai estar na hora que você ouvir esse programa. Tem gente que ouve assim que sai, tem gente que ouve muito depois. Mas se ainda estiver disponível, dá uma olhadinha no site sobre o PNLD da Editora do Brasil, porque tem um material muito bacana que a gente estava conversando sobre, que é o Interação, sobre ciências humanas, sociais e aplicadas, né, que é a parte que mais me toca, mas que conversa com toda a coleção. Gente, dentro desse material didático da Editora do Brasil, tem muita coisa que eu consegui pensar aqui durante a nossa conversa. Porque você tem diversos setores que te ajudam a aprofundar e adaptar para o teu ensino. Então, por exemplo, no material de sociologia que estava aqui na minha mão, você tem uma dica de livro que pode te ajudar, uma dica de filme que pode aprofundar para o estudante se tiver mais um tempo para lidar, que pode virar um trabalho. Tem vídeos que também ajudam a você aprofundar um pouquinho mais. Tem algumas questões que são questões mais básicas para lidar com o conteúdo. Tem questões mais profundas que você pode trabalhar um pouquinho mais. Tem diversas propostas de projetos também, que projeto é o momento onde brilha muito, né? Você poder orientar, você direcionar, você pegar a capacidade de cada um, né? Desafiar cada um ao seu processo. Então é algo que é muito bacana. Dá uma olhadinha no material, que é um material que eu acho que é muito legal. Lá no PNLD Ensino Médio .editoradobrasil.com.br. Esse é o site, dá muito legalzinho. Se estiver no ar ainda, participem, deem uma olhada, porque vale muito a pena. No mais, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, agradeço muito por esse papo. Quero dizer para você que acompanha a gente, ficar ligado no Instagram da Editora do Brasil, que é o @Editora do Brasil _oficial, porque lá você tem dados sobre quando sai programa, quando tem live, muita coisa do que a editora está disponibilizando para você, professor e professora, como facilitação, como formação, vai estar lá no Instagram. Então, @Editora do Brasil _oficial. Vale muito a pena você dar uma olhadinha. Muito obrigado, Regiane, muito obrigado, Ângela, muito obrigado para você que está aqui com a gente acompanhando. Eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Diretora de Marketing Helena Posses Leitão. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. Instagram.com/Editora do Brasil _oficial, Facebook.com/Editora do Brasil, X.com/Editora do Brasil e YouTube.com/Editora do Brasil.